Muito bem. Bom, galera, temos uma galera começando aqui a nossa live de poesia de hoje com vocês, Ana Clara De Vito, que vai falar um pouquinho para a gente nessa 1 hora que vai rolar a partir de agora, sobre poesia. Vai dar um gostinho para a gente, porque ela vai ministrar uma oficina na Barbeiro Criativo, agora em agosto, aos sábados pela manhã. E a ideia é que hoje vocês tenham uma aula já para vocês conhecerem um pouco desse universo e façam perguntas. E eu vou fazer algumas perguntas para ela também. E eu queria começar perguntando quem é a Ana Clara De Vito e por que poesia na vida da Ana Clara De Vito. Olha que bela pergunta, né? Essa sobre o que é poesia na minha vida. Eu sou Ana Clara De Vito, eu sou poeta, só que de formação acadêmica, eu me formei em Direito. Eu me formei em Direito em 2010 pela Faculdade da USP. E eu sempre amei muito escrever, assim, desde muito pequena. Eu estava sempre com meus caderninhos jogados pela casa, sempre rabiscando alguma coisa, e sempre as palavras foram meu brinquedo preferido. Só que a gente vive num mundo que as artes elas não têm muito estímulo para que a gente possa criar, para que a gente possa se dedicar a isso. Para mim, para minha família, sempre foi a arte vista como algo mais da ordem do hobby, do prazer, mas nunca fui estimulada a seguir carreira com isso. Então, passou o tempo, eu comecei a estudar para o vestibular, eu enterrei tudo que eu escrevi, deixei tudo quieto, dava pouco ou nenhum valor. Também teve a questão de ser mulher escrevendo, que o desestímulo é até maior. E fui deixando de lado, fui deixando de lado. Só que o desejo de continuar escrevendo, de me expressar por meio da escrita e da poesia que eu amava quando estava na escola, amava as aulas de literatura, de gramática e gostava muito mesmo de poesia. Esse desejo ele nunca me abandonou, a literatura nunca me abandonou e eu consegui retornar para essa parte de mim que é a minha essência. Eu consegui retornar para isso em 2016, que foi quando eu conheci o Clube da Escrita para Mulheres, que foi fundado em 2015 pela Jadid Arraes, que é uma cordelista, uma romancista, uma escritora, uma deusa maravilhosa, que criou o Clube da Escrita para Mulheres em 2015. Eu comecei a frequentar em junho de 2016. E quando eu entrei lá, assim, o acolhimento que eu tive foi tão grande que eu entendi, finalmente entendi que eu podia fazer aquilo, que eu podia ser escritora e me definir como tal. Foi um portal que abriu na minha vida. E desde então eu não parei mais. Eu comecei a me dedicar a procurar cursos de escrita, a fazer oficinas, a conhecer pessoas que escreviam profissionalmente. E desde então eu não parei mais. Eu comecei a fazer cursos na Casa das Rosas, fiz várias oficinas com outros poetas também que eu admiro muito. E a ideia de eu escrever o meu primeiro livro de poesias, né, que é o Água Indócil, que foi publicado pela Urutau em março do ano passado, foi um processo de vida. Eu comecei assim, bom, já que agora eu posso me assumir, né, como escritora, como eu posso sair desse armário, eu vou escrever um livro. Sempre foi um sonho que eu tinha e vou desengavetar tudo que eu tenho. Daí eu comecei a puxar algumas coisas que eu tinha escrito há mais de 10 anos atrás e comecei a criar em cima. Comecei a fazer um fio condutor para ter uma unidade no livro, que era uma coisa que eu queria muito. Era ter um livro que não fosse só um apanhado, que fosse uma unidade dos meus escritos. Eu acredito que poesia, ela conta histórias também. Você pode contar uma história por meio de um livro de poesia, isso não acontece só com a prosa. Então, com isso em mente, eu comecei a escrever e trouxe para o mundo em março, abril do ano passado, o meu primeiro livro. E no final do ano eu escrevi uma plaquete artesanal, que foram 11 poemas, e o processo todo passou por mim, assim, desde a escolha da tipografia, do papel, da capa. Essa coisa da autopublicação é muito, muito legal, e eu acho que vários de vocês também têm essa experiência, também poderão falar, né, que é uma coisa bem interessante de a gente trocar. Mas é isso, essa é a minha trajetória, né, no mundo das letras. Ana, por que escrever poesia no meio da pandemia? Por que escrever poesia é necessário nos dias de hoje?
Eu creio que isso não só por conta da questão da pandemia, né, que nós estamos confinados, a gente está vendo um país em torno da gente desabar, completamente sem rumo. Mas o que está por detrás de tudo isso não é só a questão da pandemia, né? Escrever poesia para nos lembrar da nossa condição de seres humanos, porque, para mim, a poesia é uma das mais altas expressões do que é ser humano, do que é lidar com as próprias emoções, do que é lidar com a alteridade, do que é lidar com o outro, do que é lidar com o mundo que a gente vive. E a poesia é uma maneira de fazer isso. Eu gosto de dizer que poesia, a minha prática de poesia, que eu gostaria de passar para vocês hoje e para os que fizerem oficina, que eu vou ficar muito feliz também de ter vocês lá comigo, é desdomesticar o olhar da gente. Treinar o nosso olhar para ver além do que está posto, para além das coisas, ver as coisas por detrás das coisas. É como olhar para um álbum de fotografia, eu gosto dessa metáfora, né? Poesia é como olhar para um álbum de fotografia e ver o que não está ali. Um exercício que eu gosto de pensar, inclusive de trabalhar isso em termos de exercícios poéticos, é como encarar a vida como um álbum de fotografia, como um filme, e desdomesticar o olhar para ver o que não está lá, para ver o que está além do que está posto e visto. Então, em tempos de pandemia, em tempos de caos, eu acho que isso é uma habilidade de sobrevivência. A gente precisa ter uma habilidade que nos abra janelas e portas para a gente poder respirar e ter contato com realidades mais interessantes, assim, mais vivas. Acho que a palavra seria essa, com realidades mais vivas. Para quem já escreve poesia, que é o caso de muitos que eu vi aqui, e para quem ainda não escreve, por que é necessário treinar? Por que é necessário se autossuperar na poesia? Por que é necessário estudar poesia? É necessário se treinar, é necessário estudar poesia para encontrar a própria voz poética, que é uma das coisas mais mágicas da poesia. Como você se expressa? Qual que é a sua voz? A gente que é poeta, a gente precisa ser, antes de tudo, exímios leitores de poesia. E a gente vive uma época muito, muito boa para isso, porque o que tem de gente contemporânea, viva, produzindo assim maravilhas, é um tempo muito bom para estar vivo e ser poeta, porque a gente tem uma miríade de referências em todos os ramos da poesia, né? A poesia lírica, a poesia concreta. A gente tem uma miríade de referências maravilhosas que são vivas, ou seja, a gente pode comprar os livros dos amigos, a gente pode conviver com os amigos. Isso já facilita muito o nosso trabalho como poeta, que é, como eu falei, a gente precisa, em primeiro lugar, ser exímios leitores. Mas também precisamos das ferramentas para encontrar a nossa voz poética. Que tipo de poeta eu quero ser? Quero ser um poeta que constrói imagens. Quero ser um poeta que se comunica por meio dos ritmos. Eu quero fazer poesia expandida, que vai além do texto, que vai além da página impressa. Eu quero ser um poeta multilinguagens. E se eu quiser ser um poeta multilinguagens, como que eu encontro a minha voz? Como que eu acesso a minha verdade? Porque poesia também é isso, né? A gente costuma dizer, estudando poesia, né, que o poema, ele não é, ele não é propriamente, você coloca o seu sentimento na poesia, o sentimento ele está lá, ele tem que estar, cada um traz a sua bagagem, mas como que você refina isso? Como que você depura? Como que você abre essa janela? Como que você olha para o álbum de fotografia e vê aquilo que não está lá? Por isso que eu acho que é importante estudar. Porque cada um tem uma voz e é bonito de ver como cada voz poética é única, apesar de todas as referências. Por isso que eu acho que a gente precisa das ferramentas. Qual a importância para você de, no meio dessa pandemia, a gente conseguir reunir um monte de gente para falar sobre poesia, para treinar poesia, para estudar poesia, para estar junto, para se conhecer, para ter pessoas próximas com referências e ler o que o outro escreve
e ter esse networking, fazer parte de um grupo de poetas que estão no meio do caos, se conhecendo, se unindo em prol da poesia? Olha, para mim, esse encontro de a gente estar aqui junto, apesar de todas as dificuldades tecnológicas, que na pandemia teve isso também, né? A gente passou a ter muito mais dificuldades tecnológicas, a internet cai toda hora, a pressão do confinamento também que atrapalha. Mas ver esse monte de carinha, ver essas fotinhas de vocês, ver esse monte de gente junta, apesar de estar fisicamente separado, eu poderia resumir em uma palavra: isso para mim é vida. Poesia é vida e a vida se dá no encontro. Não tem outra maneira de ser. Eu não vejo a poesia como você se enfurnar num quarto com os livros das suas referências e ficar por isso, de ficar trancado só lendo e não trocar e não conversar. A troca é essencial. E isso é uma coisa que eu aprendi no Clube da Escrita para Mulheres. Porque antes eu estava com todos os meus textos engavetados e quando eu comecei a jogar para o mundo, comecei a conversar com as outras escritoras, assim, vários insights, várias coisas, conversar com vários poetas que frequentam o clube, me enriqueceu como pessoa e como escritora. Então, não existe poesia sem essa troca, é uma coisa que não existe. Como ser humano, como que é você se sentir poeta? O que muda? Muda o filtro, muda a lente de enxergar o mundo. É o olhar selvagem, é o olhar desdomesticado. É você encontrar inspiração em praticamente tudo, tudo que te toca, te atravessa, encontrar inspiração em conversa que você tem com amigos. É você se sentir pronto, assim, de peito aberto, para pegar um sentimento cru dentro de você e transformar isso em arte. É uma coisa muito profunda. E transformar isso em arte, tocar outras pessoas e criar mais arte em cima do feedback das pessoas. Por exemplo, é uma coisa muito mágica para mim, enquanto poeta, escrever um poema, ter uma situação em mente, ter uma construção toda em mente, criar o poema, escolher o tipo de versificação que eu vou fazer, escolher as imagens, escolher o ritmo e ter todo um arcabouço na minha mente. Depois eu jogo o filho para o mundo. E como cada pessoa que lê, poeta ou não, vai receber, é uma coisa muito mágica, porque o que mais vem é feedback de coisas que eu não tinha pensado e que se misturam, se casam perfeitamente com aquilo que eu escrevi. Eu nem tinha pensado. Isso acontece com quem escreve poesia, é muito mágico. É muito lindo. E a poesia, ela é algo totalmente intuicional, né? Quando você se dá conta, você já escreveu. Ou ela pode ser mental e programada? Pode ser ter um Pode, tema? pode ter um tema, você pode criar coisas belíssimas a partir, por exemplo, de um exercício que você recebeu numa oficina de poesia. Você pode criar uma coisa maravilhosa a partir de um tema dado, um desafio. Ou também, essa sou mais eu, né? Essa é um pouco do meu processo que eu vou compartilhar com vocês agora. É de ter uma inspiração e a coisa sair realmente como uma faísca. A inspiração inicial, ela é algo do elemento fogo mesmo. Ela surge. E o que eu costumo fazer depois é trabalhar em cima daquele diamante bruto. Então agora eu vou lapidar. Agora eu vou lapidar determinada imagem que eu acho que funciona. Agora eu vou ler em voz alta. Ler em voz alta é uma coisa importante para quem cria. É muito importante ver como é que fica o texto na página e na voz. É muito interessante. E a partir daí trabalhar também a questão de diversificação de imagem a partir da faísca inicial. Mas essa sou eu. Tenho o start, deixa dormir um pouco, escreve. Eu tenho um caderninho do lado da cama e eu escrevo várias coisas soltas que, não raro, dão poemas, assim, poemas prontos, acabados. E também acontece de a coisa sair de um fôlego só também. Também, ser pouco mental, ser mais intuição, mais coração, mais elemento fogo mesmo. Sai de uma vez. Pode ser um pouco de cada um e isso passa pelo processo de cada um descobrir a própria voz. Você é um poeta que prefere mais a lapidação do poema ou se dá melhor escrevendo as coisas no fluxo? Isso também faz parte da voz de cada poeta
A gente precisa de ferramentas para isso. Tava ajudando aqui algumas pessoas que ainda estão perdidas. Aconteceu muito isso hoje. Bom, eu vou dar uma lida aqui em algumas pessoas que colocaram algumas coisas. Bastante gente escreveu no chat. Eu vou dar uma lida, basicamente as pessoas se apresentando. Deixa eu ver se tem alguma pergunta para você. Se vocês quiserem colocar perguntas, podem colocar. Eu vi aqui que são mais apresentações aqui no chat. Manda chat, eu tô vendo muita gente querida aqui. O Flávio que a Porto Jaride perguntou, falou. Ana, em que momento você acredita que encontrou sua voz e como foi para você esse encontro? Eu descobri que eu encontrei a minha voz. Não foi exatamente no momento que eu comecei a frequentar o Clube da Escrita, né? Que eu encontrei outras escritoras. E a partir daí eu comecei a pensar no livro. Não, agora vamos pegar os meus escritos e vamos colocar eles no livro. A primeira coisa que eu percebi é que a compilação ela não ia dar muito certo porque eram várias vozes de várias Ana Claras ao longo de mais de 10 anos. E eu descobri que eu encontrei a minha voz pensando na minha ancestralidade, na minha origem caiçara, porque eu sou como a Thaís, né? A Thaís também é de Santos, né? A Thaís também é do mar. E eu percebi que a minha voz estava nas questões marítimas, estava na questão da minha ancestralidade. Pensando, como eu sou, né? De onde que eu vim, né? Para saber quem eu vou me tornar, quem é a que escreve. É como eu falei, né? Todo mundo traz a sua própria bagagem, todo mundo tem uma história. Muita gente acredita que para escrever poesia, para escrever a alta poesia, colocando mil aspas, a boa poesia, que é uma coisa que a gente também precisa desmistificar, que a gente precisa se descolar do nosso eu, porque senão não é poesia. Já vi muita gente ser criticada por escrever poesia sobre sentimentos e isso ser colocado a priori como algo ruim. Não é, todo mundo tem sentimento, todo mundo é ser humano, todo mundo sente, todo mundo tem bagagem. Então, para eu encontrar a minha, eu precisei pensar na minha ancestralidade, de onde que eu vim, onde que tudo começou. E daí o insight que eu tive foi a questão do mar, né? A gente fala de água, das metáforas da água, das histórias da água, das minhas histórias com a água. E também, o meu primeiro livro é um livro muito feminino, é um livro de força e fio condutor muito feminino, de pensar na água como metáfora da feminilidade e de distorcer os estereótipos em cima da água. Por isso que ele chama água indócil. Para não se pensar só na água como uma figura pacífica, acolhedora, uma metáfora bem comum de feminilidade, e pensar que as histórias que eu tenho com a água são as histórias de outras mulheres, de outras pessoas. É um corpo de água, não é uma gota só. Então foi assim que eu descobri a minha voz. E tecnicamente falando, eu me filio mais à poesia do verso livre. Eu me filio mais à versificação livre. Que a boa parte dos contemporâneos faz isso. Tem gente maravilhosa também estudando métrica, formas fixas na contemporaneidade. É uma coisa também que eu vou falar na oficina. Mas a minha filiação é mais para a questão do verso livre. E a questão do mar, que tem uma poeta contemporânea, ela já é falecida, mas é portuguesa, que é a Sofia de Mello Breiner Andersen. É maravilhosa, a gente também, vou trabalhar bastante poemas dela, que foi como encontrar um lugar, assim, encontrar uma casa nos poemas dela, porque ela também falou muito do mar, do imenso. Ela fala muito da questão do regresso também a uma terra real e imaginada. E está nesse cerne a minha voz poética. E é uma coisa que pode mudar e eu creio que deve mudar ao longo dos anos. E o bonito é isso, né? Ver como a gente muda. Quando eu estava preparando o primeiro livro, eu fiz um apanhadão de vários poemas que eu escrevi ao longo de mais de 10 anos. E foi bonito ver como muita coisa mudou e foi bonito ver como muita coisa também ficou. É um processo muito interessante que é um mergulho de poetas mesmo. Ana, o Pedro Morralem perguntou: como você sabe o que você sente
quando está diante de um grande poema? Eu queria mandar um abraço para o Pedro, porque ele é um amigo muito querido, um poeta maravilhoso. Eu admiro muito o trabalho dele. Inclusive, ele é um dos contemporâneos nossos que trabalha com formas fixas, assim, lindamente. Recomendo muito o livro dele, o Véspera Dembris, sai pela Patuá, no final do ano passado. Eu estou bem feliz de ter ele com a gente aqui. E respondendo a pergunta, como eu sei o que eu sinto quando eu estou diante de um grande poema? Quando eu bato o olho no texto pronto, quase pronto, eu consigo identificar qual que é a espinha dorsal daquele poema, que é uma imagem muito forte. Uma imagem que me revira inteira por dentro. É a epifania que eu sinto quando eu consigo enxergar o que não está na fotografia. O Como se eu Alex... estivesse olhando. Desculpa, você não terminou ainda. Não, não, não. É a questão de encontrar a espinha dorsal do poema e saber que ele é firme, que ele se sustenta. Tem uma imagem central que tudo revolve ao redor dela, tudo se revolve ali. Ele se sustenta, mas ele tem uma espinha dorsal, ele tem um verso, às vezes ele tem uma palavra, mas ele está de pé por conta dessa espinha dorsal, que geralmente é uma imagem que eu leio e percebo, é isso que eu queria comunicar. E tem um cerne, não são várias imagens justapostas, ela tem um cerne. Vamos para a próxima. O Alexane perguntou, Ana, você pode falar um pouco sobre o olhar crítico da poesia, por favor? E a Thaís desligou o microfone dela. Ai, desculpa. O Alexane colocou assim, Ana, você pode falar um pouco sobre o olhar crítico da poesia, por favor? Claro. Eu entendo, né, a questão do olhar crítico da poesia como ela é uma das mais altas expressões do que é humano, ela também pode, na minha opinião, ela deve ter um olhar crítico sobre as coisas do mundo. Uma poesia, a poesia, um poema, um livro, pode e deve, na minha praxis poética, ser um elemento de transformação da realidade, um elemento de crítica da realidade. Eu gosto muito de poesias que têm cunho político. E falar de cunho político, né? Muita gente confunde com cunho político partidário. E não é disso que eu estou falando aqui. Eu estou falando de vida, de humanidade como política, porque tudo que a gente faz é político. E política é crítica, então a poesia pode e deve ter esse viés também, de você falar das coisas da realidade de uma maneira analítica, profunda e transformadora. Eu fiz muito isso na terceira parte do meu livro, que são poemas de luta, que são poemas de inconformismo. Eu entendo a crítica como essa questão, Se alguém tiver alguma observação para fazer, para a gente debater, para a gente trocar, seria interessante também. Vou só seguir para as próximas perguntas que colocaram aqui, que a galera escreveu várias. A Daniel Bones colocou, Ana, qual sua opinião sobre os aspectos teóricos da poesia? São fundamentais, dispensáveis, importantes? Eu acho que sim, que eles são fundamentais. Tem alguns pilares, por exemplo. A gente, quando está estudando poesia, a gente precisa saber a teoria dos elementos poéticos. Uma parte da bibliografia que eu coloquei para vocês, claro que não é a única, aqueles 2 livros que eu coloquei na ementa do curso, são textos bem básicos e maravilhosos, assim, são atemporais e são livros que todo mundo deveria ler. Nossa, deu uma travada aqui, vocês estão me ouvindo? Meu som começou a ficar para mim todo... Tá me ouvindo? Tá tudo ok pra gente aqui. Que bom, que bom. Agora parece que voltou. Eu coloquei 2 livros na nossa ementa e depois eu vou indicar mais coisas, assim, porque tem mais. Mas 2 pilares, por exemplo, que é o ABC da literatura do Ezra Pound e o Arco e a Lira, do Otávio Paz. São 2 obras fundamentais para a gente entender os 3 elementos fundamentais da poesia, que é a imagem, o ritmo e a engenhosidade, por exemplo. O Ezra Pound ele chamou esses 3 elementos
de melopeia, que é tudo que constitui o som e o ritmo da poesia, a musicalidade do poema, está sob essa categoria, essa rubrica, a melopeia. A logopeia, aliás, vou falar de melopeia antes, que fica melhor para entender. Melopeia. A fanopeia, que é a questão das imagens no poema. Poemas imagéticos, quando a gente pensa em poema que trata muito mais da imagem, pensa em poemas orientais. Você pensa em poemas do Basho, pensa nos haikais, pensa nesse tipo de poesia. Uma poesia muito imagética, que é a fanopeia, todos os elementos de imagem de um poema. E, por fim, a logopeia, que o Pound, ele chamou isso de a dança do intelecto entre as palavras. Que a gente pode traçar um paralelo na poesia portuguesa, né? Quando o Luís Vaz de Camões, ele fala do engenho da arte, né? Se há tanto me ajudar, o engenho e a arte. Seria o engenho da poesia logopeia. Então, seriam 3 elementos fundamentais de a gente estudar para a gente ter o ferramental para criar. Isso na minha oficina é uma coisa que eu vou debater, que eu vou explorar, que vou selecionar poemas que exemplifiquem o que sobressai em cada um. Tem um poema que é mais logopaico, tem um poema que ele privilegia a melopeia. Olha esse exemplo aqui. Tem um poema que é fanopaico. E a gente aprender na prática o que cada um deles significa. Eu acho que é uma coisa fundamental. Tem a questão também de quem estuda a métrica, que aí seria um curso à parte, porque é bem complexo, é bem interessante, de como você, o estudo das formas fixas, que também é maravilhoso, é bem legal. Mas esses elementos, esses 3 pilares, é o fundamental. Eu acho que é uma coisa que a gente precisa estudar e é muito prazeroso. Não é uma coisa, não deve ser uma jornada engessada, uma jornada dura, no sentido de excluir o que é poesia, ser um ensino de poesia, uma aprendizagem excludente. Ah, não, para ser um poema logopaico ele tem de ser assim, 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 senão não é poesia. Ah, você tem de tratar os ritmos assim, porque senão não é poesia. É uma coisa que eu pretendo combater, assim, essa ideia de que a poesia ela é excludente. Eu creio que ela pode e deve ser para todo mundo. A Marília Moreno colocou: Ana, é poesia pura mesmo, emocionada com suas palavras lindas. Estou emocionada de ter você aqui. Minha pergunta desde criança, eu tenho uma insegurança sobre o que é considerado poesia e o que não é. Como diferenciar uma poesia de um texto poético? Quem decide qual é o quê? Ninguém controla a água. Acho que você mesma respondeu a pergunta, que ninguém realmente controla a água. A questão dos limites entre prosa e poesia, mas a contemporaneidade, eles são coisas muito borradas. Você pensa em prosa como alguma coisa que tem uma estrutura narrativa de começo, meio e fim. Mas eu falei no comecinho da nossa live que também você pode contar uma história por meio de poesia. A poesia também conta histórias. Acho que o que a gente poderia usar mais, um critério que a gente pode diferenciar mais poesia e prosa, é o grau de tensionamento da linguagem. Quanto que a gente torce a linguagem para chegar na história? Se torcer mais, poesia. Você tem um poema. Você tem um poema que conta uma história. Pode ser um poema longuíssimo que conta uma história. Mas você pensa no grau de torção, de tensionamento da linguagem. Como que você diz uma coisa de um jeito diferente, inovador? Voltando para a metáfora do álbum de fotografia. Como que eu revelo que não está na fotografia? Tensionando a linguagem, criando as imagens, aquelas imagens de efeito, aquelas imagens profundas que vão tocar o leitor, a leitora, cada um de um jeito. Então, se você está ali, nesse grau, você está diante de poesia. Poesia e texto poético, você tem as formas de um poema. Tem formas de poema, especialmente quando você está pensando em formas fixas. Um poema criado em forma fixa, você tem esse poema. Mas um texto poético, ele pode ser muita coisa. Ele pode ser muita coisa. Você pode ter um poema em verso livre, texto poético. Então, não faria muito essa diferenciação entre poesia e texto poético. A poesia, ela está num texto ou não.
Ana, deixa eu ver aqui, alguém colocou mais alguma coisa? Henrique Bispo. Tem uma pergunta. Como julgar, criticar, avaliar a qualidade da poesia que escrevemos e lemos? Isso é totalmente subjetivo ou temos algumas ferramentas objetivas? Eu diria que a ferramenta objetiva para você criticar um texto seria esse conhecimento dos três pilares da poesia, né, para você poder avaliar a natureza do poema, o que foi trabalhado ali, por exemplo, você está lendo uma poesia, fazendo uma leitura crítica. Faço muito isso quando eu estou lendo o original. Primeiro tentar entrar na mente daquele poeta. É um exercício difícil e bonito para a gente poder fazer uma crítica de peito aberto e limpo, para a gente não julgar a poesia, porque julgar é uma coisa tremendamente subjetiva, de você ficar na superficialidade, tipo, não li, não gostei, porque isso não se parece com o que eu crio, com o que eu escrevo, seria mais um julgamento. Para fazer uma boa crítica, a gente tem de ter um esforço consciente de tentar entrar na mente daquele poeta, daquela poeta. Como que escreve? Ela privilegia o quê? Os poemas desse conjunto aqui que eu estou lendo são mais logopaicos? São mais uma poesia do engenho? São mais as imagens? Qual que é o fio condutor das imagens que aquele poeta cria, aquela poeta cria? Essa é uma poeta, um poeta de mais sonoridade? Como é que é? Primeiro, daí você, com esse ferramental básico, olha quanta coisa que dá para fazer com isso. A gente vai identificar o que a gente está lendo e quem a gente está lendo. Claro que a gente não vai entrar em toda a bagagem que a pessoa tem, porque isso é impossível. Mas o que a gente está lendo aqui? A partir disso a gente vai poder avaliar. Tem uma coesão? Coesão é uma coisa interessante de avaliar criticamente na obra de alguém. É uma linha coesa, tem um fio condutor aqui, qual que é a história que essa poeta conta nesse livro ou na trajetória. Um outro livro que não entrou na ementa do curso por enquanto, mas que eu vou apresentar para vocês assim, porque eu estou lendo e me encantou, foi um conjunto de ensaios de uma poeta russa chamada Marina Tsvetaeva, que se chama O Poeta e o Tempo. E o primeiro ensaio desse livro se chama O Poeta e a Crítica. E ela diz que para você poder fazer a crítica da obra de um poeta, você tem de ter lido a obra desse poeta e entendido quais que são as fases pelas quais ele passou. Que não daria para você fazer a crítica da poesia a partir de um fragmento. Ela é bem categórica, ela é bem radical nesse ponto, mas a ideia é bem interessante, assim. Quem que eu estou lendo? Quem que é essa poeta? Quem que é esse poeta? E daí, a partir disso, você, com um ferramental básico, você vai ter como avaliar. E tem as questões de subjetividade também, a gente não pode deixar de lado, que é você tá lendo uma obra, lendo um poema, e ser atravessado por ele. Que é o fim da poesia, é tocar outras almas, outros corações, outras mentes. O elemento subjetivo é esse, de você ler e se identificar. Por exemplo, como eu li a Sofia Andersen e me atravessou a questão do mar. Ela é uma poeta exímia de técnica também. É maravilhosa a técnica dela. É maravilhosa também. Mas a questão da temática, do jeito como ela trabalhou a questão do mar, do imenso, do regresso, me tocou por conta da minha bagagem, da minha ancestralidade, das minhas questões com o mar. Então, você tem esses dois lados. A questão subjetiva é bem bonita, assim. É bonito. De você chegar num poema e ser acolhido por ele, de entrar nele, atravessado. Uma coisa, não creio que se separe da outra. A Thaís Campolina perguntou: como aprender a editar poemas? Quais são os melhores exercícios possíveis nesse sentido? Acho que passa bastante, Thaís, pela questão que eu falei, né, de você aprender a editar poemas. Por exemplo, mas você quer editar os seus próprios poemas? Ou isso vale também para você editar os seus próprios poemas ou editar os poemas de alguém. Você sempre se esforçar para encontrar o fio condutor. O fio condutor de uma obra. O que anima esse conjunto de poemas aqui? Eu posso agrupar esses poemas numa temática? Eu posso agrupar esses poemas por um pilar poético, um pilar elemental da poesia?
você pode encontrar o fio. Uma coisa que me ajuda muito é editar os meus, né? E também quando eu estou fazendo leitura crítica, mas acho que eu posso responder com mais propriedade quando eu estou editando coisas minhas. De primeiro encontrar um fio condutor para criar um livro, para criar uma obra, uma plaquete. E pensando na unidade do poema, para editar um poema só que eu escrevi. Uma coisa que eu aprendi ao longo desse tempo estudando poesia é a questão da concisão. Tudo bem, eu vou ler a primeira versão de um poema. O que daqui eu posso cortar? O que daqui eu acho que está redundante, que está sobrando? Quais imagens aqui, elas são repetitivas? Eu não posso lapidar isso numa coisa única e muito mais contundente? O que eu quero dizer com esse poema? Qual que é o background dele? Também é uma coisa que ajuda. Você tem um caderno onde você anota as ideias de onde saíram aqueles poemas. Eu quero falar de um poema sobre o mar, sobre infância, sobre saudade, nostalgia, um episódio X que eu vivenciei. Uma coisa que a princípio poderia até parecer bem prosaica. Tem essa questão da infância, tem a questão da nostalgia, tem a ideia bruta tá ali. Como que eu posso dizer isso da maneira mais inovadora possível? Como que eu posso dizer isso com um olhar selvagem? Como que eu posso ter um olhar desdomesticado para a minha infância? Como que eu posso enxergar ali elementos que brilham por trás de um episódio prosaico? Daí você pode aplicar essas técnicas para você editar um poema. O que eu posso cortar? E como que eu posso dizer aquela ideia inicial da maneira mais poética possível? Daí você vai ter todo o ferramental que a gente aprende em oficinas. É um ferramental básico, mas é extremamente poderoso. A gente vai ver tudo que a gente pode fazer estudando esses 3 elementos, que foi a minha formação nos cursos que eu fiz. E eu sou muito agradecida pelo ensino que eu tive desses 3 elementos. Uma coisa que eu quero muito passar para vocês. Falando um pouquinho agora da sua oficina, ela é para quem está iniciando, é para quem já escreve há muito tempo, é para quem já é poeta e se considera profissional de alguma forma, já publicou e tudo mais. Para quem é essa oficina? Para todo mundo. Para quem está começando, para quem já escreve, para quem quer desenvolver ferramentas para escrever melhor, para quem tem vontade, mas nunca escreveu uma poesia, também a gente tem espaço para todo mundo. E o que eu pretendo passar é o arcabouço teórico da maneira mais leve e gostosa possível. Porque eu acredito que poesia é para todo mundo. Ter um olhar novo, ter um olhar desdomesticado para as coisas do mundo, é uma coisa que é para todos. Todos e todas. É uma habilidade de vida, de sobrevivência. Então é para todo mundo mesmo, assim. Não estou falando isso da boca para fora, não. É para todo mundo mesmo. E vai ser teórica e prática? Você vai incentivar também a prática dos poemas? Muito. Vou incentivar muito a prática. E pensar em exercícios, que é uma coisa que me ajudou muito na minha trajetória de aprendizado, é uma coisa que eu quero trabalhar muito com vocês, que é a multilinguagem. Eu vou trabalhar com trecho de filme, trabalhar com fotografia, trabalhar com o que a gente chama de derivas. Por exemplo, eu quero fazer uma deriva confinada, A gente vai ter que fazer uma deriva confinada dentro de casa. De escolher um ambiente, escolher um objeto, de fazer exercícios com base nesse ambiente, nesse objeto, de ver um trecho de um filme, pensar na ideia por trás daquele filme, pensar naquele trecho específico, pensar numa fotografia específica de uma fotógrafa ou fotógrafo específico, de pensar numa música, de pensar na questão da poesia falada também. A gente vai trabalhar em ritmos. Quero trazer para vocês também a questão da poesia falada, do slam, da rua, da contemporaneidade. A gente vai trabalhar muito a questão da prática com esse arcabouço teórico dos 3 elementos. Mas vai ter muita prática, porque poesia a gente aprende fazendo e trocando. A gente vai fazer os exercícios, conversar entre si. Uma coisa que eu percebo muito é que os artistas, no geral, assim, posso estar errada, tá? Tô generalizando. Eles têm uma coisa do excesso de criatividade, porém não são organizados a ponto de uma forma efetiva, conseguir fazer suas coisas
evoluírem, então, seus projetos, né? Às vezes a gente tem um projeto, daí deixa lá no canto teu projeto artístico e a gente vai procrastinando. Então, artisticamente, a poesia também às vezes é um sonho contido em que você às vezes quer falar de alguma história, quer falar de algum tema, mas às vezes não me sinto pronto para isso, não sei se é a hora de publicar, daqui a pouco eu faço. E como lidar com essa autossabotagem que às vezes o artista tem de passar outras coisas na frente, deixar por último o seu fazer poético, que é o que mexe com o seu core, que é o que de fato iria realizar aquele ser humano se ele conseguisse de fato publicar ou mostrar para o mundo a sua voz. Olha, até eu começar a frequentar o clube da escrita para mulheres, eu era procrastinadora amora, nunca achava. Primeiro que eu achava que aquilo ali nem tinha valor nenhum, né? Para começo de conversa, o problema era muito mais profundo, como se diz no popular, o buraco era mais embaixo. Então, eu não via valor nenhum ali, mas quando eu comecei a ver valor, para eu lutar contra essa procrastinação, que foi essencial para mim, foi troca. Foi esse espaço onde eu podia trocar com outras escritoras e que me deu o start inicial para começar a procurar oficinas. Quando você está numa oficina bem feita, que te propõe exercícios instigantes, com base em poesia também contemporânea, porque é uma coisa que eu pretendo fazer na minha oficina, é trabalhar com autores e autoras contemporâneos, para ter inspiração. Assim, mas, gente, tem muita gente boa escrevendo muito. Por que também eu não posso? Por que eu não posso me juntar a eles? Por que eu não posso trocar com gente viva? E na oficina a gente tem esse estímulo contínuo. Para a gente sair desse imobilismo, a gente tem de buscar o estímulo contínuo para criar. É a oficina ideal para isso, porque a gente tem exercícios, a gente tem coisas instigantes para manter a gente aceso, para manter criativo. Então vai terminar uma aula com um exercício baseado numa cena de um filme, por exemplo, uma fotografia. Só aquela fotografia. Putz, eu tenho que escrever sobre aquilo. O que aquela fotografia, o que aquele filme me fez pensar, o que evocou, o que tocou por dentro de mim, que história ele fez brilhar dentro de mim. Como que eu transformo isso num poema? Então, é essencial essa troca e a questão do estímulo contínuo. A oficina, ela junta essas duas coisas, eu acho bem essencial como ferramenta para a gente sair da procrastinação, do medo, né, do imobilismo. E outras linguagens que não o texto ajudam muito nesse sentido. Você pode ler poetas que você admira muito, né? Se inspirar no que você está lendo, mas se inspirar em outras coisas. Acho bem bacana. Não só a oficina em si, todo mundo que participou da live, eu cheguei a criar um grupo no WhatsApp e eu pretendo deixá-lo lá. Claro, quem não quiser pode sair, fique à vontade. Tem gente que odeia grupo de WhatsApp. Mas a ideia é realmente a gente ter um espaço de troca, onde se mandem os seus próprios poemas ali e a gente possa comentar e participar e avisar quando tiverem outras lives, outros eventos de escrita. Eu tenho organizado muita coisa de escrita na Barbeiro Criativo. Para quem não conhece a Barbeiro Criativo, é da Thais Barbeiro, que por sinal sou eu. Então, barbeiro, o cara, o tal do barbeiro é uma mina. É uma mina, pois é. E é uma mina que produz e que faz essa empresa girar praticamente sozinha. Eu tenho um acervo de ministrantes incrível. Hoje a gente está com o curso que foi filmado em 4K, com uma puta qualidade do José Roberto Toreiro, que é do Banheiro à Livraria, que a ideia é ser um curso de entretenimento, né? Que você vê no sofá comendo pipoca e ele ensina desde o momento que ele cria um livro até o momento da publicação. São 8 aulas de 20 minutos. E eu tenho os cursos online ao vivo que começaram por causa da pandemia. Para quem não sabe um pouquinho também da minha história, a gente tinha Casa Laranja. Casa Laranja, nosso espaço. Saudosa Casa Laranja. Que a gente organizava os nossos sarau mosaico maravilhoso. Para quem teve a oportunidade de conhecer. A casa continua lá, continua sendo laranja. Só que desde o começo da pandemia eu retirei a parte da minha empresa que funcionava lá como espaço cultural, e lá continua funcionando, e eu continuo trabalhando lá, mas como uma escola do The Rose Method virou um spa, a sala que era minha, porque eles reformaram tudo, e as 2 salas de cima, que era também escola de teatro, virou um lugar mais de wellness e bem-estar, porque a questão da saúde se tornou mais viável hoje para atendimentos individualizados, virou uma outra coisa.
E a Barbeiro migrou 100% para online, que já era uma empresa que já existia, né? Então, hoje tem esse bate-papo sobre poesia com a Ana Clara Devitt. Segunda-feira tem um sobre romance, se você ainda não se inscreveu, entra Com a lá no Luna Insta. Guedes, que é maravilhosa. Maravilhosa. E a E Luna, que fez toda a curadoria dos ministrantes de escrita da Casa Laranja, que agora virou Barbeiro Criativo. Então, só para vocês entenderem. E ela vai falar sobre romance. Ela tem várias coisas publicadas. Ela é editora de um selo de livros artesanais. Eu até recomendo quem já escreve e quer alguém que edite e quer publicar suas coisas, manda para a Luna, porque ela é incrível nesse sentido. E ela coloca publicações de poesias também, para quem tiver interesse. Então fica já o meu convite para a live de segunda-feira. E as 2 próximas oficinas online ao vivo é da Ana Clara Devitt, que são 4 sábados em agosto, das 11 bem gostoso, sábado, para falar de poesia. E também queria complementar que a gente vai estar com uma parceria com a Fazia Poesia, né, que é o editor Alex Zani, que está aqui com a gente. E dentro dessa linha de trabalhar poetas contemporâneos vivos, a gente vai trabalhar com muitos poemas das poetas e dos poetas da Fazia Poesia, que é dentro daquela linha de a gente trabalhar quem está vivo, de ler quem está produzindo agora, para se inspirar e saber que também a gente pode, que a gente está no melhor tempo para produzir, apesar desse caos, apesar do desmonte da cultura, apesar dos ataques, apesar de tudo que a gente está vendo de ruim, a gente está vendo um momento maravilhoso para criar. E a gente vai trabalhar bastante com a Fazia Poesia. Eles têm os textos poéticos, a curadoria de poesia maravilhosa. Tem os textos críticos também, que a gente pode ler para complementar a questão da teoria de poesia. A crítica, né? Que eles também produzem crítica da mais alta qualidade. E eu gostaria também de recomendar o site deles, né? Que é faziapoesia.com.br, que fica no Medium, que é bem legal. A gente vai divulgar esses links para vocês no tempo oportuno. E também, para as escritoras, vou falar do Clube da Escrita para Mulheres, né? Que por conta da pandemia a gente entrou em hiato. Mas gostaria que todo mundo seguisse a gente no Instagram para ter esse espaço de troca também, que é interessante, né? Tem a Fazer Poesia, o Clube da Escrita para Mulheres, que a gente tem várias poetas maravilhosas lá também, que divulgam o trabalho delas lá, trabalhar poema delas também. E são esses convites que eu gostaria de fazer, né? Para a gente estar junto nessa oficina que vai começar dia 8, que eu estou preparando coisas, assim, numa empolgação que só vendo mesmo, para trazer para vocês estímulos para criar e estar junto. E o convite para seguir essas 2 páginas. A Fazia Poesia é um excelente espaço online de troca entre os poetas, também como a Ana Clara estava falando. O Alexandre está completando aqui. Eu coloquei para vocês também aqui no chat o e-mail contato@barbeirocreativo.com.br para vocês que já escrevem enviarem seus textos para o nosso blog. Eu estou começando, como a gente está com muitos alunos muito bons das oficinas, eu estou criando tipo uma coluna no blog para publicar todos esses alunos, e também os ministrantes vão ter colunas, então você vai conseguir escrever num blog que vai ter um monte de gente legal escrevendo também, mandando. Olha a oportunidade, gente, os poemas virando textos de blog, quem sabe virando livro na Cenário também, né? Que uma coisa que é uma característica da Barbeiro Criativo é que a gente faz as pessoas trabalharem depois. Então, você faz as oficinas, se você se destacar, se você for bem, eu coloco no blog, eu mando para editoras, a gente vê uma forma de você publicar, a ideia é que você mandar o filho para o mundo, gente, é bem legal. E, Ana, só para a gente não deixar de falar disso, que eu acho que é uma coisa importante, como é ser mulher e escritora, num mundo onde que a maioria dos escritores são homens? Qual é a luta que uma mulher escritora passa? Conta pra gente, pra quem não sabe. Gente, são lutas, né? São lutas no plural, né? O primeiro obstáculo que a gente tem, e isso eu estou falando no meu lugar de mulher branca, estou falando como uma poeta branca. Poetas e escritoras negras têm outras interseccionalidades, e falando também como uma mulher branca LGBT, né? Porque eu sou bissexual. São interseções aí, né? Cada interseção tem questões e opressões específicas pelas quais passa. Mas, falando de uma maneira mais geral, o problema da falta de referência, né, que já foi muito pior, foi muito mais profundo, a questão da falta de referência,
E para quem está começando, também um problema grave que a gente enfrenta, é cansativo, é a questão da validação. A questão de diminuírem sempre o que a gente faz, o que a gente escreve, de receber rótulos, dois rótulos que são cansativos e que eu tenho combatido na minha poesia, outras mulheres têm combatido, o Clube da Escrita para Mulheres tem combatido desde que surgiu, a questão dos rótulos. Ah, a mulher que escreve poesia, ela só pode ser confessional. Como se falar dos próprios sentimentos, como se falar das próprias vivências, da própria história fosse algo ruim, saída assim. A priori é ruim falar disso, e não é. Na oficina a gente vai ver isso, tanto para os poetas como para as poetas. A gente tem nossa bagagem, a gente tem nossa voz. Como assim é ruim falar de sentimento? Na oficina a gente aprende a lapidar o diamante bruto, a gente aprende a transformar aquilo num poema. Mas você falar disso necessariamente é ruim? Não é ruim. É uma coisa com que eu, mulher, poeta, me debato muito, da questão do confessional. Ah, mulher escrevendo poesia só pode escrever diário. Tipo, gente, e o diário, ele não tem valor literário nenhum? Como assim? Na oficina também é uma coisa que eu vou falar, da questão de você trabalhar o formato de diário. É uma forma de você escrever poesia. Ana Cristina César, por exemplo, ela escreveu em forma de diário. Ela escreveu no formato diário. E como assim não tem valor? Como assim? Você não pode fazer um diário de autoficção na poesia, como ela fez? A autoficção é uma coisa também e a gente vai trabalhar. O poeta é um fingidor. Você não pode também escrever uma autoficção? Uma coisa que poderia ter sido que não foi? Você não pode tratar assim? Mulher recebe essa peixe. Não, a gente vai ler o texto que uma mulher produziu e vamos tentar vasculhar, desnudar a pessoa por detrás daquele texto. Não, tem que ser extremamente pessoal, não pode ter nenhum elemento de ficção ali. Uma outra coisa que também, um rótulo que colam na produção de mulheres que me cansa, me irrita. Eu acho que boa parte de vocês acompanham essas tretas e polêmicas do mundo literário. Vocês conhecem, né? Devem conhecer a Elena Ferrante, aquela romancista misteriosa italiana, que ela optou por permanecer anônima para poder criar a obra dela. Existe essa obsessão com descobrir quem ela é, como se o texto dela, a obra maravilhosa dela, a profundidade do que ela faz não bastasse. A gente precisa expor, a gente precisa rasgar esse véu, porque tudo que uma mulher faz tem que ser necessariamente estritamente pessoal. Uma coisa que a mulher também enfrenta muito, essa dificuldade de ser rótulo. Rótulo de pessoal, de identitário, a coisa de escrita feminina. É uma coisa que me dá arrepio também, me dá calafrio. Poesia é poesia. Não, ninguém fala de escrita masculina, de escrita, por exemplo, no âmbito LGBT. Escrita hétero. Ninguém coloca esses rótulos porque é o padrão. E as dificuldades que as mulheres encontram é de ser colocada exatamente nesse lugar de outro, de outra, né? Uma escrita outra. Ela diverge do padrão. E uma coisa que eu pretendo trabalhar na oficina é a diversidade de vozes, né? Diversidade de vozes. Eu lembro que quando eu estava na Casa das Rosas, que eu fiz o curso livre de preparação do escritor em 2018, teve um exercício que a gente fez, né? Manda os poemas pro Drive e vamos ver, vamos fazer uma brincadeirinha de tentar adivinhar quem escreveu aquilo. Foi homem? Foi mulher? Tipo, quando tira o nome, é muito louco. Tudo pode acontecer. E foi um debate bem frutífero, assim, foi um debate bem frutífero. Então, por que colam esses rótulos a gente? Por que que a bagagem de uma mulher, ela tem que necessariamente definir essa mulher de uma maneira que a aprisione? Por isso que eu acho interessante trabalhar com poetas e poetas contemporâneos. Ana, Tem eu muita vou ter gente só criando. que te interromper um pouquinho, porque a gente tem um limite de tempo. Tem que ser menos de 1 hora para eu poder subir no Instagram da Barbeiro Criativo essa live também. É o limite da hora. Então Quantas eu lives que eles quero. se cortam, se desligam na sua cara. Tipo. Eu quero colocar no Instagram, eu vou colocar no YouTube. A gente tem um canal do YouTube da Barbeiro Criativo. É, né? E aí vai ficar o link no YouTube se você quiser
assistir de novo, mandar para os amigos, é legal também. Vamos divulgar. Sim, sim. E espero que vocês tenham gostado da aula. Adorei ver todo mundo aqui, as carinhas, tipo, Eu amei ter vocês aqui com a gente, ver as carinhas todas aqui. Eu tô feliz demais. Uma galera com a câmera desligada, normal. Eu vou ainda adicionar, não deu tempo de eu adicionar todo mundo no grupo de WhatsApp ontem, porque até hoje de manhã tinha muita gente se inscrevendo, muita gente não conseguiu entrar, mas assim, acho que as pessoas todas estão me mandando mensagem pedindo o link do YouTube. Galera às vezes se complica em horário, não acorda no sábado, ou faz a inscrição eu super entendo esse negócio. Depois vai para outra. Enfim, coisas Isso assim. de acordar, só a poesia para me fazer acordar cedo no sábado. Sim. Eu vou acordar com o maior prazer para fazer o sino. Mas a aula é às 11, vai, gente, nem precisa acordar tão cedo assim, vai ser das 11 a 1, vão ser 2 horas de Ana Clara De Vito, deliciosas, de poesia, 4 sábados. Vai ser muito coração, gente, porque tudo que eu faço eu ponho muito coração. Eu acho que de pandemia, que ainda dá para parcelar em 12 vezes no Simpla, não tem problema. Sim. Falei com a Thaís que a gente está fazendo condições que é para todo mundo realmente participar. A poesia é para todo mundo, não é para ser excludente. Então, entrem lá no site da Barbeiro Criativo para conhecer também as coisas que eu vou aprontar para esse ano, porque ainda vai ter muita gente legal, vai ter muita live, sempre tem uma aula gratuita. Se você não tiver condições, também tem um formulário de bolsistas lá. E sempre quando o curso bate o quórum mínimo, eu abro para os bolsistas que realmente não têm condições de pagar nem os R$200 do curso, que a gente sabe que tem muita gente sem grana. Então é um formulário pro pessoal de baixa renda, que eu quero muito ter todos os tipos de públicos frequentando os nossos cursos e oficinas. O conhecimento é para todos, como a Ana falou. Vamos ficar de olho também nas parcerias que a gente está fazendo com a Fazer a Poesia. Questão de bolsas também, né, Thaís? Sim, sorteio de bolsas com a Fazer a Poesia. O pessoal que é colaborador da Fazer a Poesia, que segue, fiquem de olho na AFP, que o Alex ele já postou o site aqui no chat. A gente vai falar disso nos próximos dias. E cola no Bons da Poesia. É isso aí. Vamos trocar. Finalizar. Agradeço demais. Um beijo a todos. Agradeço demais todo mundo, gente. Beijo. E vamos falar lá no WhatsApp pra gente manter essa conexão gostosa. Até mais. Tchau, tchau, galera. Até mais, gente. Obrigada.